pastores, seminaristas e crentes que participam do Seminário Online Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. É um prazer conhecê-los. Sou o seu moderador de hoje, Shin Myung-gun. Muito obrigado a todos por participarem do Seminário Online Shincheonji, que está sendo transmitido para todo o mundo. Antes de começarmos, vamos orar com o mesmo coração e iniciar o seminário. Santíssimo Deus Pai, que é cheio de amor e graça, e Jesus, que carregou a cruz por nós e se tornou o sacrifício pelos nossos pecados. Nós te agradecemos e te glorificamos. Agradecemos ao Senhor, mais uma vez, pela sua graça, de soar a trombeta em todo o mundo, através do YouTube, das palavras do Apocalipse, a Nova Aliança, seguidas pelas parábolas, o segredo do céu, e agora, o testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Por favor, ajude a todos que ouvem a palavra a entender claramente que este é o momento em que o livro de Apocalipse é cumprido, e ajude a refletir sobre quem sou eu de acordo com a Bíblia, e se o som dessa última trombeta tem algo a ver comigo ou não. Por favor, ajude-lhes a receber iluminação e graça valiosa através da palestra chamada A Nova Aliança Estabelecida com o Sangue de Jesus hoje. Eu oro, em nome de nosso Salvador Jesus, que é cheio de amor e graça, que tudo isso será realizado por nós. Amém. Hoje, ouviremos a Palavra de Deus através da lição intermediária 12, A Nova Aliança Estabelecida com o Sangue de Jesus. Espero que vocês preencham com as palavras testemunhadas os seus corações e que seja um tempo precioso para receberem muita iluminação. Vamos dar as boas-vindas ao instrutor Jung Jae-son, da tribo de Tomé, Shincheonji, Igreja de Jesus, que testificará a nova aliança estabelecida com o sangue de Jesus. Pastores, seminaristas e crentes em todo o mundo, cuja esperança está no céu e na vida eterna. Saudações. Sou Jung Jae-song, chefe da igreja de Iksan, da tribo de Tomé, Shincheonji, Igreja de Jesus. Quero expressar meus sinceros agradecimentos a todos que participaram do seminário online de Shincheonji, testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. A palavra que vamos compartilhar hoje é a lição intermediária 12, a nova aliança estabelecida com o sangue de Jesus. O texto principal é Lucas capítulo 22, e textos adicionais são Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 7. Pode haver pastores que conheçam esse conteúdo e outros que não. Assim, espero que você tenha um tempo precioso para verificar a resposta na lição de hoje. E espero que seja um tempo precioso para perceber claramente o que essa palavra tem a ver conosco que estamos vivendo nesta era. Primeiro, deixe-me explicar brevemente o texto principal, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas foi registrado cerca de 2000 anos atrás. Quem o registrou foi Lucas, um que acreditou e seguiu Jesus. Ele registrou o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos. O importante é o conteúdo do texto principal de hoje. Lucas capítulo 22 é um capítulo em que registra sobre o conteúdo de Jesus estabelecer a nova aliança. O título de hoje é a nova aliança estabelecida com o sangue de Jesus. Expresso como uma nova aliança porque havia uma antiga aliança anterior. Então, vamos primeiro dar uma olhada na razão pela qual esta nova aliança foi estabelecida.
O conteúdo que explica bem a primeira aliança é a palavra do Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. É o conteúdo onde Deus fez uma aliança com os israelitas físicos. Deus ordenou a Moisés: se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E ordenou a Moisés que dissesse essas palavras aos israelitas. Deus fez uma aliança com Israel físico desta maneira. Dentre os conteúdos da aliança, o mais importante foi o primeiro mandamento, que dizia: não terás outros deuses além de mim, registrado em Êxodo 20, versículo 3. Mas esses israelitas físicos que fizeram a aliança com Deus, como podemos ver em 1 Reis, capítulo 11, o rei de Israel, Salomão, adorou deuses gentios, e o povo de Israel os seguiram e adoraram deuses gentios. Como resultado, eles quebraram a aliança com Deus, e a promessa chegou ao fim. Para ver o que Deus disse sobre os israelitas físicos que quebraram a aliança assim, vamos ler as palavras de Oséias, capítulo 6, versículo 7. Como em Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Sim, aos israelitas que quebraram as promessas feitas com Deus e as abandonaram, Deus disse: como em Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Os israelitas físicos, nascidos com a natureza pecaminosa de Adão, quebraram a aliança com Deus e traíram como Adão no final. Assim, devido à traição do Israel físico, é dito em Hebreus 8, versículo 7, que houve uma falha na primeira aliança. Devido à falha na primeira aliança, Deus prometeu a criação da coisa nova através do profeta Jeremias do Antigo Testamento. Olhando em Jeremias 31, versículo 22, Deus prometeu a criação de uma coisa nova. Uma coisa nova significa que é diferente da anterior. A criação de uma coisa nova é a criação do reino de Deus sem pecado. E a conclusão da coisa nova é a obra da criação e conclusão do novo céu e nova terra em Apocalipse, capítulo 21. No final, a criação da coisa nova significa a criação do novo céu, nova terra, Shincheonji. Deus promete duas coisas muito importantes através do profeta Jeremias para a criação de uma coisa nova, ou seja, a criação do novo céu e nova terra. É o conteúdo das duas promessas para cumprir a criação de uma coisa nova. A primeira é a promessa registrada em Jeremias 31, versículo 27, de semear dois tipos de sementes. E a segunda é o conteúdo principal de hoje, dito em Jeremias 31, versículo 31, a promessa de fazer uma nova aliança. Para a criação de uma coisa nova, Deus pregou essas duas sementes importantes ao povo de Israel por cerca de 600 anos. E essas promessas foram cumpridas 600 anos depois, quando Jesus veio na primeira vinda. Deus que havia prometido veio a Jesus e cumpriu a profecia de fazer a nova aliança prometida através do profeta Jeremias. Esse conteúdo são as palavras do texto principal de hoje, Lucas 22, versículos 14 a 20.
Vamos ler isso juntos. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Sim, o conteúdo do texto que acabamos de ler é o conteúdo de Deus vir a Jesus e estabelecer a nova aliança que ele tinha prometido através dos profetas do Antigo Testamento. Essa nova aliança é uma promessa que Jesus fez com seus discípulos. A nova aliança foi feita na noite da Páscoa. O importante é o conteúdo da nova aliança. O conteúdo disso são as palavras de que não beberá outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus, e que não comerá o alimento da Páscoa até que se cumpra no reino de Deus. Em outras palavras, significa que quando o reino de Deus vier, ou seja, quando o reino de Deus se cumprir, comerá e beberá o fruto da videira, ou seja, o alimento da Páscoa, novamente. Se resumirmos, o conteúdo principal da nova aliança é a promessa de que comeremos o sangue e a carne de Jesus, o alimento da Páscoa novamente, no reino de Deus, quando o reino de Deus vier e o reino de Deus se cumprir. Se sim, quando essa nova aliança será cumprida? A nova aliança é o livro de Apocalipse. Se a nova aliança é o livro de Apocalipse, a segunda vinda, quando o Apocalipse é cumprido, é o tempo em que a nova aliança é cumprida. Segunda vinda do Senhor, quando o reino de Deus desce, é o tempo do cumprimento da nova aliança. Nós, crentes, também devemos guardar a nova aliança. Para guardar a nova aliança, devemos comer a carne e o sangue de Jesus no reino prometido de Deus. Para podermos guardar a nova aliança, devemos saber o que é este alimento da Páscoa, ou seja, a carne e o sangue de Jesus. Assim, vejamos o verdadeiro significado da carne e do sangue de Jesus, o alimento da Páscoa que devemos comer. Na época de Moisés, os israelitas abatiam cordeiro para evitar a praga. Assavam sua carne e a comiam, e passavam o sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas. Como resultado, a praga passou por cima deles. Foi chamada de Páscoa porque a praga passou por cima deles. Ao tomar emprestado esse evento do tempo de Moisés, Jesus, que nos libertou de nossos pecados, foi figurativamente chamado de Cordeiro em João capítulo 1, versículo 29. Então, o que é a carne e o sangue do Cordeiro Jesus que devemos comer? Nas palavras de João 6, versículos 51 a 58, é dito que Jesus era o pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus é o alimento do céu.
Ele é o alimento do céu em si. Então, devemos comer Jesus. Mas como podemos realmente comer a carne e o sangue de Jesus? Jesus disse: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então, o que é realmente a carne e o sangue de Jesus que devemos comer, beber e ter a vida eterna? É a palavra da vida de Jesus. Esta palavra da vida de Jesus é a realidade da carne e do sangue de Jesus. O ponto principal da nova aliança de Jesus, em Lucas capítulo 22, é a promessa de que na segunda vinda do Senhor, quando o reino de Deus for cumprido, nesse reino de Deus, comerá de novo o alimento da Páscoa, a palavra da vida de Jesus. Porque é importante, vou te dizer mais uma vez, o conteúdo principal da nova aliança é que na segunda vinda do Senhor, quando o reino de Deus vier e for cumprido, nesse reino de Deus, o alimento da Páscoa, que são as palavras da vida de Jesus, será comida novamente. O que nós, crentes, precisamos saber com certeza é que Deus e Jesus sempre cumprem suas promessas. Se for assim, nós, crentes, também devemos guardar essa nova aliança. Precisamos conhecer o conteúdo da nova aliança para que, quando ela se cumprir, possamos crer e guardá-la. Vamos dar uma olhada no conteúdo da nova aliança que devemos saber para poder manter a nova aliança. Em primeiro lugar, precisamos saber onde está o reino de Deus prometido, onde podemos comer a carne e o sangue de Jesus. Em segundo lugar, precisamos saber quem é a realidade que come a carne e o sangue de Jesus, o alimento da Páscoa, e quando eles aparecem. Em terceiro lugar, precisamos saber como podemos comer a carne e o sangue de Jesus, ou seja, o processo de comer a carne e o sangue de Jesus. Em quarto lugar, precisamos saber o resultado daqueles que comeram a carne e o sangue de Jesus, isto é, aqueles que guardaram a nova aliança. Devemos conhecer perfeitamente os conteúdos dessa nova aliança, para que quando a nova aliança, ou seja, o Apocalipse se cumprir, e esses conteúdos forem cumpridos na segunda vinda do Senhor, possamos acreditar e guardá-las. Então, vamos começar olhando onde está o reino de Deus prometido, onde comeremos a carne e o sangue de Jesus, o alimento da Páscoa que devemos comer, quando a nova aliança for cumprida na segunda vinda do Senhor. Como visto em Apocalipse 5, versículos 9 a 10, no tempo da segunda vinda, no tempo do cumprimento do Apocalipse, a nova aliança, aparece o reino do Pai, ou seja, o reino de Deus, que foi comprado com o sangue de Jesus. Em relação a este reino, podemos ver em um dos 4 evangelhos, em Mateus 8, versículos 11 a 12, que os súditos do reino são expulsos, e tem aqueles que vêm do Oriente e do Ocidente. Diz que essas pessoas vão se sentar no reino dos céus. Este reino do céu é o reino de Deus prometido. Se é assim, os que se sentam no reino dos céus, como eles se reuniram do Oriente e do Ocidente? Eles são os crentes semelhantes ao trigo, que foram colhidos segundo as palavras de Apocalipse 14, versículos 14 a 16. Ou seja, eles são os grãos. Esse celeiro, onde se reúnem os grãos ceifados, é o reino dos céus,
onde se sentam os que vieram do Oriente e do Ocidente. É também o reino de Deus prometido na nova aliança. Em Apocalipse capítulo 7, tem os 144 mil criados por selar os grãos que foram colhidos assim. Está registrado que a multidão em branco, que lavou suas vestes no sangue de Jesus, vem para as 12 tribos. Assim, o lugar onde estão as 12 tribos, onde estão os 144 mil selados e a grande multidão de branco, é o prometido reino de Deus, o reino dos céus, o celeiro. Este é o reino comprado pelo sangue de Jesus. É o reino sem pecado, onde Deus e Jesus estão juntos. Vendo Apocalipse 14, versículos 1 a 5, o lugar onde o trono de Deus está junto, o Cordeiro, Jesus, está junto, os 144 mil colhidos estão juntos, as primícias estão juntas, é o Monte Sião. Esse Monte Sião é o celeiro, e é o reino de Deus, ou o reino dos céus. E este lugar é onde estão as 12 tribos. O fato de que Deus e Jesus estão nesse lugar significa que não há pecado nesse reino. Como nas palavras de Apocalipse 21, versículos 1 a 4, existe um reino sobre o qual Deus e o reino dos céus descem. Esse lugar é o novo céu e a nova terra, que são criados depois que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Esse lugar é o reino de Deus, onde pode comer o alimento da Páscoa prometido. Este lugar é o reino de Deus, onde Deus, Jesus e o reino do céu vêm para estar juntos eternamente. Em última análise, a criação desse novo céu e nova terra sem pecado, onde Deus está junto, é a criação de uma coisa nova que foi prometida através do profeta Jeremias. Portanto, como visto através da Bíblia, o reino de Deus, onde se pode comer o alimento da Páscoa, que é a prometida na nova aliança, é o novo reino, o novo povo de Deus, as 12 tribos. O prometido novo céu e nova terra, as 12 tribos de Shincheonji, foram criados de acordo com a nova aliança, assim como se tivessem sido carimbados com o selo, incluindo seu nome e sua estrutura. Todas essas coisas foram criadas de acordo com a promessa da nova aliança. O fato de que eles foram criados de acordo com a promessa da nova aliança significa que Jesus, que havia feito a promessa, cumpriu a nova aliança. Então, como crentes, manter essa promessa e pertencer às 12 tribos é o caminho que devemos seguir como crentes. Então, vamos descobrir quem são essas entidades que vão comer o alimento da Páscoa, a carne e o sangue de Jesus no reino de Deus, segundo a promessa. Para descobrir esse conteúdo, vamos ler Apocalipse 5, versículos 9 a 10, juntos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Sim, as palavras de Apocalipse 5, versículos 9 a 10 que você leu são muito importantes. Está falando sobre o reino de Deus que foi comprado pelo sangue de Jesus no momento do cumprimento dessa nova aliança, o Apocalipse.
está falando sobre os sacerdotes do reino de Deus que foram comprados com o sangue de Jesus. Esses sacerdotes do reino de Deus são, como dito no Apocalipse capítulo 7, os 144 mil das 12 tribos que foram colhidos e selados. E como nos conteúdos de Apocalipse 7, versículos 13 a 14, tem uma grande multidão em branco que lavou sua veste e a branqueou com o sangue de Jesus e saiu para as 12 tribos do reino de Deus. Desta forma, os sacerdotes das 12 tribos do reino de Deus e a multidão em branco são as realidades que comem a carne e o sangue de Jesus, o alimento da Páscoa, segundo a promessa da nova aliança. As 12 tribos desse novo reino e novo povo são a família de Deus que foi liberta dos pecados pelo sangue de Jesus, como visto em Apocalipse 1, versículos 5 e 6. E Deus tomou eles para constituírem reino e sacerdotes de Deus. Como nas palavras de Hebreus 8, versículos 10 a 12, a família das 12 tribos do reino de Deus que guardaram a nova aliança são aqueles selados com a lei de Deus nas suas mentes, nos seus corações. As 12 tribos seladas são as que guardaram a nova aliança. E já que Deus disse que não se lembraria mais de seus pecados, elas são a realidade daqueles cujos pecados foram expiados. Tem que conhecer o Apocalipse, a nova aliança, para poder crer e guardar quando essa nova aliança se cumprir. Isso não é simplesmente uma questão de saber ou não saber. E tampouco uma questão de manter ou não manter. Em Apocalipse 22, versículos 18 a 19, diz que se você acrescentar ou tirar do livro de Apocalipse a nova aliança, você não poderá ir para o reino dos céus e receberá pragas. Devemos conhecer o Apocalipse, a nova aliança, para que possamos crer e guardar a prometida nova aliança quando ela se cumprir e entrar no reino dos céus que esperamos. No final, como prometido, as realidades que comem a carne e o sangue de Jesus, o alimento da Páscoa, são os 144 mil das 12 tribos e a multidão em branco que aparecerá no cumprimento do Apocalipse. O sangue de Jesus serviu para a criação dessas 12 tribos. E o efeito daquele sangue apareceu hoje, no momento do cumprimento de Apocalipse. No final, essas 12 tribos, os 144 mil e a multidão em branco, recebem a expiação dos pecados e a salvação por manter a nova aliança. Espero que todos nós guardemos a nova aliança, pertençamos às 12 tribos, e nos tornemos verdadeiros filhos reconhecidos por Deus para alcançar o céu e a salvação, o propósito de nossa fé. Para recebermos a expiação dos pecados e a salvação, devemos comer a carne e o sangue de Jesus, o alimento da Páscoa. Vamos dar uma olhada no método e o processo para que a família de Deus, que pertence às 12 tribos, possa comer a carne e o sangue de Jesus, o alimento dessa Páscoa. Para entender esse conteúdo, vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Para manter a nova aliança, devemos comer a carne e o sangue de Jesus, o alimento da Páscoa, que é a palavra revelada de Jesus.
Vamos descobrir através de que processo podemos ouvir e comer a palavra revelada de Jesus no reino de Deus. Quando aparece a expressão revelação, significa que houve um estado em que estava selado anteriormente. Nas palavras de Apocalipse 5, versículo 1, havia um livro selado com 7 selos na mão de Deus. Este livro é o segredo do reino dos céus. É a nova aliança, o livro do Apocalipse. Diz que não havia ninguém no céu ou na terra que pudesse abrir ou olhar o livro de Apocalipse, os segredos do reino do céu. No entanto, Jesus, que venceu, recebeu este livro e abriu todos os 7 selos em Apocalipse capítulos 6 e capítulo 8. Agora que Jesus abriu todos os 7 selos, não é mais um livro selado, mas se tornou uma revelação. É por isso que é dito a revelação de Jesus Cristo. O importante é que esse livro aberto, o Apocalipse, é a realidade da carne e do sangue de Jesus, o alimento da Páscoa a ser comida novamente na segunda vinda, quando o reino de Deus for cumprido. Portanto, ouvir e comer a palavra desse livro aberto do Apocalipse é comer o alimento da Páscoa e guardar a nova aliança. Vimos em Apocalipse 10, versículos 1 e 2, que Jesus deu esse livro aberto ao anjo. O anjo que recebeu esse livro aberto, como visto em Apocalipse 10, versículos 8 a 10, deu a João esse livro para ele comer. João, que recebeu e comeu esse livro aberto, o transmite às nações, povos, línguas e reis, como nas palavras de Apocalipse 10, versículo 11. Quando essa palavra revelada é pregada, há os que ouvem essas palavras, creem, guardam e saem. A realidade dos servos que ouvem a palavra da revelação e guardam são as 12 tribos de Apocalipse capítulo 7, o novo reino e o novo povo de Deus. Olhando para esse processo, a única maneira de ouvir essa revelação e comer as palavras de Jesus, o alimento da Páscoa, é encontrar o João, que recebeu e comeu esse livro aberto. Mas aqui está algo realmente importante. Quando essa nova aliança, o livro de Apocalipse, se cumprir, não é o João, o discípulo de Jesus, que viveu 2000 anos atrás, aquele que recebeu, comeu e pregou essa revelação. Como diz em Oséias 12, versículo 10, Deus disse que falava aos profetas e por meio deles falava em parábolas. Quando o livro de Apocalipse se cumprir, o pastor prometido, novo João, que aparece na posição de apóstolo João, torna-se a realidade do pastor prometido que recebe e prega a revelação, o alimento da Páscoa. Se não encontrar o novo João, o pastor prometido, não poderá ouvir e comer a palavra revelada, o alimento da Páscoa, que é a carne e sangue de Jesus, e nem poderá manter a nova aliança. Este não é um processo decidido pelo homem, é o processo prometido por Deus e Jesus. Assim, no tempo do cumprimento da nova aliança, encontrar e ouvir a palavra da revelação, carne e sangue de Jesus, o alimento da Páscoa do pastor prometido, novo João, que recebeu e comeu o livro aberto, é a única maneira
de guardar a nova aliança. Então, para nós crentes, que devemos guardar a nova aliança, este novo João, o pastor prometido, é muito importante. A razão pela qual esse pastor prometido que recebeu o livro aberto é importante é porque o livro de Apocalipse, o segredo do reino do céu, escrito por Deus, está no estômago dele. O livro aberto é só um. O pastor prometido que comeu o livro aberto é só um. Portanto, ninguém, exceto esse pastor prometido, novo João, pode testemunhar as palavras do livro do Apocalipse, a carne e o sangue de Jesus. E não existe outro que tenha esse livro aberto de Apocalipse. Tem que receber o testemunho do novo João, quem comeu esse livro aberto, viu e ouviu todos os eventos desse livro, para poder conhecer os eventos do livro do Apocalipse e manter o conteúdo do Apocalipse e agir de acordo. Isso não é apenas uma questão de conhecimento, mas uma questão muito crucial que determina o céu e o inferno. Quando Jesus cumpre o livro do Apocalipse, a nova aliança, Jesus mostra todos os eventos que ele realizou ao novo João. Ou seja, novo João come o livro aberto, a revelação, a carne e o sangue de Jesus. Em Apocalipse 22, versículo 8, diz: Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. No conteúdo do livro do Apocalipse, a frase eu vi aparece repetidamente. Isso significa que no momento da segunda vinda do Senhor, quando o livro do Apocalipse se cumpre, há uma pessoa que vê e ouve todos os eventos da nova aliança, o Apocalipse. E essa pessoa é o pastor prometido, o novo João. Jesus designou o novo João, que viu e ouviu todas essas coisas, como seu mensageiro, como nas palavras de Apocalipse 22, versículo 16, e deu-lhe a missão de pregar os eventos de Apocalipse que ele viu e ouviu às igrejas. Novo João, o pastor prometido que recebeu essa missão, está cumprindo fielmente o dever que ele recebeu. Se você é um crente que quer guardar a nova aliança para ir ao céu, você deve se alegrar com a aparição desse mensageiro de Jesus, o novo João, o pastor prometido, e deve dar ouvido às suas palavras, compreendê-la e mantê-la. Quando verificamos através da Bíblia, novo João era o pastor prometido, o vencedor que prega a palavra revelada de Jesus, a carne e o sangue de Jesus, o alimento da Páscoa prometida da nova aliança. Deixa-me resumir a nova aliança estabelecida com o sangue de Jesus que testemunhei hoje. Primeiro, o ponto principal da nova aliança é o conteúdo da promessa de comer de novo o alimento da Páscoa, as palavras da vida de Jesus no reino de Deus, quando o reino de Deus descer na segunda vinda do Senhor. O segundo é o reino de Deus, onde pode comer este alimento. E esse lugar é o novo reino, novo povo de Deus, as 12 tribos. O reino que Jesus prometeu e criou comprando pessoas com seu sangue são as 12 tribos, o reino de Deus. A criação dessas 12 tribos é o cumprimento da nova aliança. O terceiro, a realidade daqueles que comem a carne e o sangue de Jesus são as 12 tribos, os 144 mil e a grande multidão em branco. E quarto, a maneira de comer a carne e o sangue de Jesus, o alimento da Páscoa, é somente através do vencedor novo João, como prometido. Finalmente, o resultado
daqueles que comem a carne e o sangue de Jesus, isto é, os que guardam a nova aliança, eles se tornam sacerdotes de Deus. E a multidão em branco que lavam as suas vestes no sangue de Jesus recebem a expiação dos pecados e alcançam a salvação. A conclusão do conteúdo de hoje é que os que comem o alimento da Páscoa, os que guardam a nova aliança, recebem a expiação dos pecados e alcançam a salvação e o reino dos céus. Hoje, falei sobre a lição intermediária 12, a nova aliança estabelecida com o sangue de Jesus. Da próxima vez, será testificada sobre a palavra no princípio e nascer de novo, o conteúdo do João capítulo 1 e João capítulo 3. O instrutor que vai testificar a palavra da próxima vez, um instrutor muito melhor do que eu, e ele testificará bem a palavra. Assim, não perca a próxima aula. Esperamos que você compareça e receba muita graça. Somos um em Deus, em Jesus e na Bíblia. Vou proclamar, We are one. Agradeceria se você pudesse se juntar comigo. Somos um em Deus, em Jesus e na Bíblia. We are one. Oremos a Deus. Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos. Muito obrigado por enviar o alimento do céu hoje e por nos dar essa preciosa percepção e graça. Por favor, dê-nos a graça de nos tornarmos os verdadeiros crentes que podem agradar ao Senhor e a Jesus, mantendo a promessa da nova aliança feita por Jesus, assim como a palavra que o Senhor nos deu hoje. Por favor, mostre sua infinita graça e amor a todos os pastores, seminaristas e crentes que compareceram hoje. E, Pai, por favor, proteja-os para que ninguém se machuque em seu corpo ou em seu coração durante esses tempos difíceis. Eu oro fervorosamente para que o Senhor os guie, para que ninguém falte na próxima vez, mas que todos assistam com o coração ansioso de querer ouvir a sua palavra, para que tenham um tempo precioso de receber muita graça. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Obrigado. O que é a palavra no princípio? O que é nascer de novo? A palavra no princípio é Deus. Esse renascer se refere ao renascimento do Espírito. Se você é um verdadeiro crente que crê em Deus, Jesus e na palavra, não deve se contentar com apenas ouvir a palavra, mas deve se esforçar para agir de acordo com a palavra e renascer da água da vida. Sim, acredito que foi um momento de iluminação e graça com as preciosas palavras. Da próxima vez, vamos compartilhar a lição intermediária 13, a palavra no princípio e nascer de novo. Certifiquem-se de participar do próximo seminário e espero que recebam valiosa iluminação. O seminário online de Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, está sendo transmitido simultaneamente para o mundo inteiro em vários idiomas através do canal oficial de Shincheonji no YouTube. Portanto, qualquer um pode ouvir estas palavras se assim o desejar. Além da mensagem de hoje, se vocês tiverem alguma dúvida sobre Shincheonji, a Igreja de Jesus e a Palavra Revelada, entrem em contato com o número do representante mostrado na tela. Vamos concluir o seminário de hoje com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Obrigada a todos que se juntaram a nós.